Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, é super importante para que o canal do Nicola continue crescendo, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é uma curiosidade da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve mais vitórias de visitantes do que de mandantes, 4 times fora de casa venceram, contra apenas 3 vitórias de mandantes. Flamengo, São Paulo e Palmeiras foram aqueles que ganharam dentro de casa. Tivemos mais 2 empates. Rodada termina nessa segunda-feira, às 8 da noite, com Juventude e Corinthians em Caxias do Sul. O Sport foi um daqueles times que venceram na condição de visitante 1-0 contra o Grêmio, uma vitória histórica. É que o Sport ainda não havia vencido nesse Campeonato Brasileiro e estava há 141 dias sem somar 3 pontos. Importante lembrar que agora, com essa vitória, o Sport aparece 9 pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4. Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais 1 ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Agora de falar sobre o Flamengo, Felipe Luiz, técnico rubro-negro, admite que há necessidade de saídas de atletas no rubro-negro. Não por causa de dinheiro, mas sim para diminuir um pouco o tamanho do elenco que tem se tornado cada vez maior. Foram 5 contratações nessa janela e o Fla ainda pretende contratar mais um goleiro, mais um zagueiro e mais um centroavante. Os 5 reforços: Emerson Royal, lateral direito, Jorginho e Saul, volantes, Carrascal, meio atacante, além de Samuel Lino, ponta esquerda. Janela só se encerra em 2 de setembro e, de acordo com o Felipe Luiz, existem algumas possibilidades de transferência. A frase dele, abre aspas, estamos com um número elevado de jogadores, pode ser que tenhamos algumas saídas. Dá para contar hoje que Michael, Juninho e Everton Cebolinha estão à venda e à disposição do mercado desde que apareçam propostas interessantes. Se vier alguma coisa pelo Matias Vinha, também pode dar negócio, até porque o Flamengo tem 3 laterais esquerdos, o Matias Vinha, o Alexandro e o Ayrton Lucas. Só para completar, é importante registrar que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro depois da vitória contra o Mirassol, jogo em que, mesmo com alguns atletas no departamento médico, Felipe Luiz pôde se dar o luxo de poupar medalhões e nem escalar Carrascal, que faria sua estreia, mas o meio atacante colombiano, comprado do futebol russo, pode acabar estreando somente no meio de semana pela Libertadores da América. Um vídeo para falar do líder isolado do Campeonato Brasileiro. Pois é, segue o líder. É isso mesmo. Que semana, que começo de semana maravilhosa, porém uma semana difícil para o Flamengo. O Flamengo tem um jogo importante, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América nessa quarta contra o Internacional, e no final de semana, lembrando que esse jogo do primeiro jogo da Libertadores é no Maracanã, e no final de semana encara o mesmo Internacional, só que pelo Campeonato Brasileiro, lá no Beira-Rio, e depois volta a enfrentar o Internacional também no Beira-Rio pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores da América. Ou seja, jogos difíceis, complicados e super decisivos para o Flamengo. Mas o Flamengo pode ostentar, dizer para o mundo que nesse momento é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também que pênalti mandrake deram para o Palmeiras, hein? Contra o Ceará. Olha, fica complicado. Tem também
Rossi querendo renovar com o Flamengo querendo renovar com o Rossi, e o De La Cruz pode voltar nessa quarta-feira. Antes de mais nada, eu quero falar sobre esse pênalti mandrake que deram aí para o Palmeiras contra o Ceará, e toda hora tem um pênalti duvidoso para o Palmeiras. Mas não serei leviano que isso é por acaso, dizer que é por acaso, que é de propósito, só porque é o Palmeiras, não, porque a arbitragem brasileira é horrível mesmo. É você torcer para você não ter o seu time prejudicado pela arbitragem brasileira, porque é toda a rodada do Campeonato Brasileiro, é uma confusão, é um pênalti polêmico, uma jogada polêmica. Repara só, toda a rodada tem, não só no Campeonato Brasileiro, né? Da Copa do Brasil também. E o Flamengo chega à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro como líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Santos fez aquilo que pouca gente imaginava, ainda mais durante o contexto do jogo. O Cruzeiro saiu na frente, com Fabrício Bruno, inclusive, aí foi para o intervalo vencendo por 1-0. Na volta do intervalo, o Santos empatou com o Guilherme, depois conseguiu a virada, ainda teve um gol do Caio Jorge, que iria deixar o Cruzeiro com 2-1 no placar, que foi anulado, na minha concepção bem anulado, e com essa derrota do Cruzeiro, a tabela ficou o seguinte: Flamengo líder com 40 pontos, tem 18 jogos, ou seja, um jogo para cumprir contra o Sport. O Cruzeiro tem 37 pontos, não deve nenhum jogo, ele tem 19 jogos certinho, e o Palmeiras em terceiro com 36, com 17 jogos. O Palmeiras tem 2 jogos a fazer. Confesso que eu não lembro agora de cabeça contra quem. Mas o Palmeiras, portanto, pode chegar a 42 pontos e o Flamengo pode chegar a 43 pontos. Digamos que o adversário do Flamengo é extremamente fácil, né? Sport, mesmo sendo lá na Ilha do Retiro, então é um time praticamente rebaixado já no Campeonato Brasileiro. Então, boa notícia, um ótimo começo de semana para o Flamengo e pode ser ainda melhor se o De La Cruz voltar, e tem chance de ele voltar? Sim, foi o que me relataram no sábado depois do jogo. Eu estava lá no Maracanã, encontrei uma pessoa e essa pessoa me disse, fica ligado porque na quarta o De La Cruz tem boas chances de voltar. O Flamengo, após folga no domingo do Dia dos Pais, se reapresenta na manhã dessa segunda-feira e inicia a preparação para pegar o Internacional na quarta. Com certeza teremos mais um dia de Maracanã lotado, de Maracanã cheio, a torcida rubro-negra empurrando o time, mesmo sendo 9h30, mesmo sendo 7 horas da noite, pode ser qualquer horário do Maracanã que a torcida do Flamengo vai botar, com certeza, mais de 45 mil pessoas presentes no Maracanã. E essa, para mim, é uma boa notícia envolvendo o De La Cruz. Mas é um jogador bichado, igual eu vejo muita gente falar aí. É um jogador que fisicamente não entrega mais. Gente, se o De La Cruz não conseguir jogar pelo menos 45 minutos nas partidas, não é jogador de futebol. É óbvio que pode. Tudo bem que fisicamente falando, ele não tem a melhor forma física, demora mais tempo para se recuperar, a gente sabe tudo isso. Mas, com certeza, ele ficando à disposição no banco de reservas vai ajudar em algum momento. E, inclusive, é uma posição que o Flamengo, entre aspas, está carente, né? Tendo visto aí que no final de semana jogou com Alan e Everton Araújo, muita gente não gostou, eu também não gostei, na ausência do Jorginho, do Pulgar, poderia ter colocado o Saúl ali, mas o Felipe Luiz explicou que essa não é a função ideal dele, não é a posição ideal. Enfim, bom retorno ao De La Cruz, se de fato ele voltar nessa quarta-feira contra o Internacional. Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda dentro e fora de campo, enfim, questões financeiras, está devendo a vários clubes, inclusive ao próprio Flamengo. Notícia de vida privada de jogador, Léo Dias soltando notícia envolvendo jogadores do Internacional, torcida protestando na porta do Beira-Rio com faixa, criticando o presidente, uma crise absurda lá no Colorado, que acabou de ser eliminado para o Fluminense na Copa do Brasil. A ver como eles chegam para encarar o Flamengo. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Rossi quer renovar com o Flamengo quer renovar com o Rossi, informação do Paparazzo no último sábado, que nós confirmamos, e é isso, estão conversando. Mas, independentemente da renovação, vou manter aquilo que eu venho falando. Flamengo tinha que contratar goleiro logo. Não pode se dar ao luxo de ficar só com Rossi e Matheus Cunha. Isso preocupa. Se o Rossi se machucar, é o Matheus Cunha que vai assumir essa titularidade. E o Matheus Cunha, além de não ter nível para assumir a titularidade do Flamengo, e ele já mostrou isso com todo respeito ao jogador,
que seja muito feliz no Cruzeiro ano que vem, mas ele já mostrou que não tem potencial para assumir essa titularidade. E ainda mais com um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Qualquer bobeada dele, qualquer falha dele, vão botar na conta desse pré-contrato. Ah, já está com a cabeça no Cruzeiro. E assim, não tem como criticar um torcedor. Inclusive, o próprio Cruzeiro já disse isso, que o acordo era pela liberação desde já. Só que o Flamengo acabou voltando atrás, segundo o Cruzeiro, que o Flamengo alegou que não conseguiu a contratação de um outro jogador para a posição e por conta disso não poderia liberar o Matheus Cunha agora. E aí o Cruzeiro, para se resguardar e ter o jogador a partir de janeiro, assinou um pré-contrato com o jogador. Então, a ver o que o Flamengo vai arrumar. Lembrando, nós já falamos aqui, o Carlos Miguel, um jogador que muitos torcedores do Flamengo queriam no Flamengo, está indo para o Palmeiras. O Palmeiras fez uma baita contratação, na minha opinião. O Brazão do Santos, que está se destacando aí em várias partidas, é um nome que a diretoria gosta bastante, muito, 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 sobretudo o José Boto, mas seria mentira da minha parte eu cravar que já teve proposta, eu estaria mentindo. Não pode dizer que teve, porque eu não sei se teve proposta. O que eu sei agrada demais pelas qualidades que ele tem, pelas virtudes que ele tem, pelo estilo de jogo que ele tem. Valeu, galera! Uma ótima semana a todos vocês, um beijo, um abraço e fui! É isso aí então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Flamengo. Se você gostou do vídeo, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do rubro-negro aqui no canal Flamengo News. Forte abraço a todos e até mais tarde com as próximas informações do mais querido Mengão.